Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados E nos conduz à vida eterna. Amém. Podemos assentar um instante para meditarmos a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir. Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos agora na 15ª semana do tempo comum, quase que já a metade do tempo comum, uma caminhada que nos indica o reino dos céus como meditação, uma caminhada que indica pela cor verde uma esperança de que um dia nós iremos alcançá-lo. O nosso desejo na fé, nossa vontade na fé, nossa esperança na fé é um dia alcançarmos a casa de Deus, o coração de Deus, a morada eterna. Nossa esperança é de alcançarmos o dia da salvação. E é assim que toda essa caminhada do tempo comum vai indicando a nossa reflexão. Uma caminhada onde nós pretendemos, pela esperança na fé, alcançar o dia da salvação e da vida eterna, a casa de Deus, o reino dos céus. E nessa caminhada, a liturgia de hoje, desta 15ª semana do tempo comum, quer mostrar novamente que Deus quer contar conosco, assim como contou com inúmeras pessoas no passado para anunciar o seu reino, para falar de salvação, falar de justiça, falar de amor. Deus quer então contar também com todos nós, e Ele também nos envia a cada final de Santa Missa para testemunhar aquilo que aprendemos da palavra, o que aprendemos de Deus. É assim que na liturgia de hoje nós vemos o profeta Amós na primeira leitura. Na profecia de Amós, o que ocorre? Amós, ele cuidava de um rebanho no deserto, cuidava do seu gado no deserto, e Deus o chama para ir até a cidade de Betel para falar de salvação, de conversão, de mudança de vida. Quando ele chega em Betel, a cidade era uma das mais importantes do reino de Jerusalém. Porém, o reino de Israel e Jerusalém ali, estavam divididos em 2, norte e sul. E na região que ficava a cidade de Betel, quem governava era o rei Jeroboão II. E ele tinha por lá o seu sacerdote, que era Amazias, que é citado na primeira leitura de hoje. Resultado, Jeroboão II, ele adquiriu grande êxito quando foi rei. E assim ele conquistou grandes territórios, grandes riquezas, possuindo tudo o que era das guerras que ele venceu e trouxe para dentro de Israel. Assim o reino naquele tempo era um reino muito rico, muito próspero. Mas não só por isso. O rei Jeroboão II foi muito perverso, muito duro na sua administração, e ele praticamente oprimia as classes mais simples, as classes pobres daquele tempo, forçando os mais pobres a sustentarem os mais ricos. Assim. Então, o reino de Israel, naquele momento, é formado de uma riqueza que veio da parte de fora de Israel, mas também porque o rei governava com mão dura, mão de ferro, oprimindo alguns e socorrendo outros. Os que eram próximos do rei Jeroboão tinham as suas bonanças e ele pagava com essas riquezas aqueles que estavam dentro do templo, em Betel, e aqueles que pertenciam ao reino. O sacerdote Amazias era pago por Jeroboão II. Mas aí chega por lá, enviado por Deus, Amós, um profeta. E qual é a missão do profeta? Ele tem que falar a verdade, ele tem que anunciar e ele tem que denunciar. Então Deus chama Amós para sair do deserto, atravessa tudo e vai chegar na região do reino de Israel e vai denunciar os erros de Jerusalém, os erros de Israel, os erros de Jeroboão II, os erros do sacerdote Amazias. E o que Amazias vai fazer com ele então na leitura? Vai chamar Amós, vai dizer: olha Amós, você que é profeta vidente, vai fazer as suas visões, suas profecias longe daqui, porque aqui tem o templo que é do rei Jeroboão II, e aqui você não pode profetizar. Vai ganhar o seu dinheiro, vai fazer as suas profecias longe daqui, vai ganhar o seu ganha-pão longe daqui, porque aqui não.
o sacerdote está dizendo isso para o profeta. Então, agora, o profeta que é enviado por Deus, escolhido por Deus, que tem que falar a verdade, que tem que denunciar e anunciar, ele vai dizer então ao sacerdote Amazias: eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta, eu sou só um criador de rebanho lá no deserto, mas Deus é que me pediu para vir aqui falar de salvação para o povo de Israel. E o que o profeta Amazias agora, o que o profeta Amós tem que fazer por lá? Ele tem que denunciar as injustiças, ele tem que denunciar as maldades do rei Jeroboão, ele tem que denunciar que ali o sacerdote Amazias, ele não faz o seu culto em favor de Deus, mas em favor do rei. Ele tem que dizer que aquilo não agrada a Deus. É isso que o profeta foi lá dizer. Ele foi incomodar. E o que a leitura está dizendo então para nós? Que ser cristão no mundo também é incomodar. Nós não podemos concordar com as injustiças, não podemos concordar com as maldades, temos que denunciar o que é errado e anunciar o que é certo, mas para fazer isso, nós temos que andar na verdade. Aqui então o profeta Amós é um símbolo de um homem que segue a Deus e nos dá este exemplo também para fazer o mesmo. Temos que ser pessoas da verdade. Temos que ser a favor da justiça, temos que ser a favor do amor, não podemos ser a favor da opressão, não podemos ser a favor de tudo aquilo que castiga o povo, não podemos ser a favor de tudo aquilo que nos oprime, sobretudo os nossos próprios erros e os nossos pecados. Ou seja, o profeta e a leitura está dizendo para nós que nessa caminhada de fé rumo ao reino dos céus, nós também precisamos de conversão, quando não para a vida, a consciência, e quando não na consciência, na postura cristã, e quando não na postura cristã, o nosso jeito de ser igreja. O profeta está dizendo para todos nós que nós temos que fazer a vontade de Deus se quisermos alcançar o reino dos céus. Mas assim como o profeta Amós foi perseguido, foi expulso da cidade de Betel pelo sacerdote Amazias e pelo Jeroboão II, nós também, nessa nossa caminhada de fé, muitas vezes não seremos aceitos e às vezes nem mesmo dentro de nossos próprios lares, nossas casas, nossas comunidades. O profeta ali, ele está ressaltando que para nós, que fazer a vontade de Deus é incomodar aqueles que não querem seguir o mesmo caminho. E assim, às vezes, nós também não seremos aceitos por causa de nossa fé, por causa do nosso jeito de ser. Nós não seremos aceitos, às vezes, por dizer a verdade. Nós não seremos aceitos por denunciar os erros. Nós não seremos aceitos por anunciar um caminho. Mas Deus, quem nos chama e nos envia, é que nos dá essa força, e a recompensa que nós queremos não são as recompensas deste mundo, mas as recompensas que vêm de Deus e no dia último a salvação e a vida eterna para todos nós. É assim que agora, São Paulo, na segunda leitura, ele vai até a cidade de Éfeso. Ele foi 3 vezes nas suas missões missionárias, nas suas viagens missionárias, ele foi 3 vezes à cidade de Éfeso. Por lá também ele encontrou dificuldades. Paulo, quando chega à cidade de Éfeso, a cidade é uma cidade portuária, que está ligada aos gregos. Os gregos tinham deuses para tudo, tinha cultura para tudo, a cultura própria deles, eles tinham religião própria, e por ser uma cidade portuária, era uma cidade de comércio. E por lá tem o templo de uma deusa grega chamada Artemis, assim era o nome da deusa grega, e tinham os comerciantes desta deusa, eles fabricavam estátuas da deusa Artemis, e eles vendiam essas estátuas na região. Paulo chega lá denunciando e anunciando, porque essa é a missão do profeta, ele chega anunciando que somente Jesus Cristo é o Salvador, que Deus nosso Pai é o único Deus que nos ajuda e nos ampara, e que Jesus Cristo ressuscitou para a nossa salvação. E assim ele incomoda a cidade de Éfeso, que tem toda essa cultura deles, e os comerciantes da deusa Artemis queriam expulsar Paulo da região, queriam matá-lo e queriam que ele nem voltasse por lá. Mas Deus, quem dá força também para Paulo, garante que ele vai realizar a missão dele. E o que Paulo então vai fazer para nós agora? Escrever o belíssimo texto da carta de São Paulo aos Efésios. Como é que é o jeito de evangelizar de São Paulo?
Ele começa agradecendo a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos chamou a esta caminhada irrepreensível, nos chamou a esta santidade, nos abençoou com toda sorte, criou tudo e colocou à nossa disposição, enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, abençoando nossa caminhada de fé. Então está vendo que Paulo não vai lá brigar, ele não vai lá discutir religião grega, religião judaica, religião cristã, ele não vai discutir textos bíblicos, não vai questionar a vida do povo. O jeito de Paulo anunciar a salvação é falando de sua experiência de fé. E a sua experiência de fé, ele consegue agradecer a Deus. Ele não consegue ali usar de sua própria vida, nem da vida da sociedade de Éfeso, mas ele fala de Deus e fala com quem tem convicção, com quem tem certeza de que um dia vai alcançar este coração de Deus. Então, qual que é a experiência que a segunda leitura quer passar para todos nós? Que mesmo às vezes distante de nossas comunidades e paróquia, também é lugar de testemunhar esta presença de Deus em nós. Nós não podemos ter vergonha de nossa fé, nós não podemos deixar nossa fé de lado para sair de férias, para viajar, para passear. Independente do lugar que vocês forem, vocês não podem se esquecer de que são cristãos e que têm tudo para agradecer a Deus. E assim Paulo nos dá esta experiência de vida para dizer que numa nação estrangeira ele consegue vivenciar a fé dele e chamar outros para pertencer a esta caminhada cristã com tanta convicção que ele converteu a cidade de Éfeso. Esta é a nossa missão no mundo, viver a nossa fé com convicção para que outros queiram estar nesta mesma caminhada que nós estamos. Talvez não anunciar com as palavras, mas com o jeito de ser. Seja um bom cristão no mundo, seja uma boa pessoa no mundo, seja um bom casal no mundo, seja um bom pai, seja uma boa mãe, seja um bom filho para o mundo. Dê um testemunho de fé que você consegue representar com sua própria vida, sem dizer uma palavra sequer, você tem tudo para agradecer a Deus. Sendo uma boa pessoa, os outros irão perceber que você é um bom cristão. É isso que Paulo foi fazer lá. Então, com toda a sua incoerência de vida antes de chegar em Éfeso, Amós também ali era uma pessoa simples. A liturgia está mostrando para nós que Deus quer contar com a nossa simplicidade, com a nossa humildade, com a nossa generosidade, com a nossa fé, com o nosso jeito de ser, com o seu jeito de ser cristão no mundo. É isso que Deus precisa de você. E nessa sua convicção de ser esse bom cristão no mundo, é que Deus vai falar através de você, através do seu jeito, da sua voz, da sua postura, do seu jeito de ser. É o que houve com o profeta Amós, é o que houve ali com São Paulo, que testemunharam a salvação para nações estrangeiras. Assim, nós chegamos agora ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. É o evangelho mais antigo, é o que mais se aproxima da vida de Jesus, ali pelo ano 40, o ano 50, quando ele é escrito. Então Marcos vai tratar ali deste primeiro anúncio agora dos apóstolos. Assim como Amós foi enviado para profetizar em Israel, saindo do deserto, assim como Paulo foi enviado para evangelizar fora de Jerusalém, na cidade de Éfeso, agora Jesus também vai enviar os seus apóstolos para sair da região da Galileia, na Judéia, para ir para a região de Jerusalém, recordando que o reino de Israel está dividido em dois. Em Jerusalém estão as pessoas influentes, sumos sacerdotes, fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes, está o rei de Israel, Herodes, naquele momento, e os discípulos de Jesus viviam na Galileia dos pagãos, da Galileia do povo que era excluído, na região das pessoas mais simples, e agora Jesus está dizendo, olha, vocês vão sair daqui e vão ter que ir até lá, e vocês terão que ir 2 a 2, 6 grupos para chegar até Jerusalém e evangelizar. Mas vejam, não é só para ir entrar em Jerusalém e começar a falar. Claro que não. Jesus primeiro prepara a vida e o coração dos apóstolos. Não era só para ir. Primeiro é preciso se preparar. É aquilo que a missa faz por vocês. Vir à Santa Missa é você se preparar para viver o Evangelho e a salvação durante a semana.
Quando o padre abençoa no final da Santa Missa, não quer dizer que a missa acabou, não. Pelo contrário, ali começa a missão de vocês. A bênção no final da missa é uma bênção de envio. É enviando vocês para voltar aos lares, à semana, ao trabalho, aos afazeres de vocês, para vocês viverem aquilo que a Sagrada Escritura indicou. Então a bênção final não é para acabar a missa. A bênção final é para enviar vocês para a vida e dar testemunho na vida do reino dos céus e de Jesus Cristo. Resultado então, Jesus então nos prepara como a Santa Missa prepara vocês. Então Jesus vai dizer, olha, eu vou enviar vocês, mas vocês não vão levar 2 túnicas, não vão levar dinheiro na cintura, não vão levar nada com vocês, nem sandália, nem calçado, nem bolsa, nem nada. Só um cajado e vocês terão que ir de sandálias e ir só com uma túnica. Primeira coisa, não era uma viagem para ir embora, então não precisava levar muita coisa. Segunda coisa que nós temos que entender, que como Jesus está enviando eles para sair de uma região simples, para ir para uma região que era totalmente diferente, os apóstolos irão encontrar por lá o quê? Sumos sacerdotes, mestres da lei, sacerdotes, reis, as pessoas influentes da sociedade, ou seja, pessoas que estão por cima, que se acham que estão por cima das outras. Então o que Jesus faz? Prepara o coração dos apóstolos para que eles sejam simples, para que eles sejam humildes, para que eles sejam tal qual, igual ao povo. Não é para eles se vestirem bem e se trajarem bem para serem reconhecidos como os sacerdotes, mestres da lei, como os reis. Eles têm que se sentir igual ao povo. Jesus, quando diz para eles levarem só um cajado, sandália nos pés e túnica, ele está dizendo, olha, vocês têm que sentir aquilo que o povo sente. Vocês têm que ser tal qual igual o povo é. Vocês têm que se vestir, andar como o povo anda. Vocês têm que sentir as pessoas mais simples, os sofrimentos que elas têm diante das autoridades judaicas. Vocês têm que se sentir mais um no meio do povo. Porque percebam bem, se os apóstolos chegassem lá, igual aos fariseus, mestres da lei, sacerdotes, um sacerdote rei, o povo de modo geral iam dizer, olha, lá vem eles de novo. Mas quando chegam os apóstolos, com roupa simples, sandália nos pés e carregando o cajado, o povo ia pensar, mas quem que são estes agora que estão ensinando? São diferentes daqueles outros. E o que é que eles têm para falar? Eles vão falar aquilo que Jesus indicar. Jesus vai dizer para eles, vai dizer ao povo, convertei-vos e crede no Evangelho, o reino dos céus está próximo. Jesus não enviou para discutir Bíblia, Jesus não enviou para discutir a vida da Virgem Maria, Jesus não enviou para discutir religião judaica, cristianismo e a religião grega. Jesus não enviou para discutir sobre Deus. Jesus enviou aqueles apóstolos para dizer ao povo, ora, vocês também podem mudar de vida. Mas antes de dizer isso para o povo, o que que Jesus fez? Mudou a vida dos apóstolos. Antes de vocês viverem a semana de vocês, o que é que a missa tem que fazer com vocês? Mudar suas vidas. Antes de vocês testemunharem, anunciarem, falarem de Deus e viver toda uma semana, a missa tem que mudar você primeiro. Porque se vocês querem mudar o mundo lá fora, mude primeiro o seu coração. Se vocês querem falar algo para os outros lá fora, o ditado diz, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então vocês vieram se abastecer. Vocês vieram buscar conversão. Vocês vieram buscar mudança de vida. Vocês vieram mudar vocês primeiro para tentar mudar alguém lá fora. É isso que Jesus fez com os apóstolos naquele envio. Não era só falar assim, ó, vamos que vamos, porque é 2 a 2, vamos lá que a gente tem que falar. Olha o que Jesus disse para eles, olha, quando entrar numa casa, permaneça lá. Não tinha que sair de porta em porta, batendo de porta em porta, de casa em casa, não tinha que ir para a praça pública, ficar falando para uma multidão de gente. Jesus está nos ensinando na liturgia de hoje a sermos cristãos simples, a sermos pessoas humildes, a falar com simplicidade. Mas percebam agora, aquilo que Jesus faz pelos apóstolos, enviando eles a fazerem, é aquilo que Deus também faz com Jesus Cristo. Quando Deus envia seu Filho Jesus Cristo lá do reino dos céus para vir aqui para um reino, para vir aqui para esta vida terrena, para vir para esta caminhada de cidade, o que é que Deus faz? Ele torna Jesus um homem poderoso? Não. Jesus vai nascer numa cidade simples, num povoado de Belém, nascido de uma mulher simples, para ter um pai carpinteiro, para começar o seu ministério numa região simples, a Galileia dos pagãos, dos pecadores, para falar para homens simples, pescadores, para falar para pessoas que tinham pecado, falar para pessoas excluídas. Jesus não nasce em Jerusalém no meio dos influentes, ele nasce no meio dos simples, no meio dos pobres.
e dali ele vai crescendo até chegar em Jerusalém. A simplicidade, a pequenez e a humildade têm que ser ali testemunhos de fé dos discípulos. Então, aquilo que Deus fez por Jesus Cristo, agora Jesus ensina aos apóstolos. Aquilo que Jesus ensinou aos apóstolos, os apóstolos nos passam como um exemplo de vida e de caminhada de fé. Após cada Santa Missa, vocês terão que voltar aos seus lares, seus afazeres, suas casas, de forma simples, da forma que vocês são chamados a vir à Santa Missa, com o seu jeito de ser, com uma roupa simples, podemos dizer, com a sua calça jeans, com a sua camiseta de malha, com a sua humildade, com o jeito de ser de Jesus. A missa, vocês não são enviados para discutir a vida da Virgem Maria. Vocês não são enviados para discutir a Sagrada Escritura. Vocês não são enviados para discutir religião. Vocês não são enviados para a briga. Vocês são enviados na paz para testemunhar o reino dos céus, porque é assim que Deus quer contar com a sua simplicidade, com a sua humildade, com o seu jeito de ser, com a sua alegria de ser cristão, com o seu sorriso no rosto, com o seu sinal da cruz quando você sai da sua casa de manhã, com o seu sinal da cruz quando você passar na porta da igreja, com o seu sinal da cruz quando você chegar no seu local de trabalho, com a sua simplicidade e humildade de poder dizer que você é um cristão católico, com a sua simplicidade e humildade de poder dizer que você aprendeu de Jesus Cristo como ir para o meio do povo, para falar, convertam-se, para falar, o reino dos céus tem um espaço para você. Assim, Jesus não pede muitas palavras, mas quando os discípulos vão, o que ocorre? Eles conseguem curar os doentes. Eles conseguem converter os corações. Eles conseguem socorrer na justiça e no amor aqueles que estão oprimidos. E é assim que essa multidão depois vai acompanhar também aos apóstolos. Não para serem discípulos deles, mas para serem discípulos de Jesus. A missão que Deus Pai deu para Jesus passa a ser também a nossa missão, de levar para todos um testemunho de salvação e de conversão, de levar para todos um anúncio do reino dos céus, de levar para todos um anúncio de poder dizer que Deus conta com todo ser humano que abraça a fé, um testemunho de fé que é capaz de dizer que Deus pode contar contigo, porque um dia você vai poder contar com Ele numa presença no reino dos céus. Creio em